Olá, meus queridos, estamos aqui de volta com a nossa discussão de caso clínico e hoje vai realmente valer a pena. Então, antes de mais nada, bota o dedão aí, dá um like aqui nesse vídeo, mostra pra gente que isso aqui é relevante, me ajuda a impulsionar essa tal de ozonioterapia a chegar aos ouvidos das criaturas que não acreditam nesse negócio, porque nós estamos aqui para comprovar cientificamente que esse negócio funciona. Então dá um like aí, ajuda a gente a compartilhar isso, se inscreve no canal, não começa a assistir esse vídeo sem cumprir essa tarefinha, tá entendendo? Vem comigo, vamos discutir que hoje tá bacana esse negócio, hein? Solta a vinheta aí. Muito bom, queridos. Estamos aqui, trabalho de novo do grande Bernardino Clavo, grande pesquisador italiano, tá? Trouxe um relato de caso bem interessante, bem legal, falando que, olha aqui o texto aqui para vocês verem, tá? O que o Bernardino está trazendo? Controle a longo prazo, tá? Da proctite por radiação refratária, com hemorragia refratária, tá? Tratados com ozonioterapia. Bacana, hein? Bacana. Então vamos lá. Controle a longo prazo, tá? Da proctite por radiação, onde o paciente apresentava uma hemorragia refratária. A gente já vai descrever todos esses conceitos, tá? Pacientes tratados com ozonioterapia. Então, como que a ozonioterapia atuou nesses pacientes hemorrágicos, tá? Com hemorragia severa e persistente, no caso de proctite causadas por radiação. Então, vamos lá. Lembrando, o trabalho foi publicado em 2013, tá? E clínico, experiência clínica. Tá, então vamos lá. Introdução. O que os autores colocam aqui na introdução? Vocês podem ver, está tudo rabiscado aqui o texto, né? Porque as anotações são muitas e o aprendizado é muito grande. Isso aqui é o mais legal, gente. Antes de entrar no artigo, só queria fazer esse parênteses aqui, porque o que eu aprendo com essa discussão aqui é incrível. Tá? Com todos esses artigos pregressos aqui que a gente discutiu, que a gente apresentou, que a gente conversou. Então isso é muito legal porque eu aprendo muito, eu consigo trazer essa relevância da ozonioterapia como uma terapia complementar e todos os artigos mostram isso. Tá? Por isso que eu preciso que você bota o dedão aí, dá um like aí nesse vídeo para ajudar a espalhar essa informação, tá certo? Então vem comigo e vamos lá. Proctite por radiação é uma complicação em potencial, tá? Após a radioterapia de tumores pélvicos. Olha só, hein? Esse alto risco ele pode ser esperado depois de tratamentos, por exemplo, de câncer de colo de útero, tá? Ou tumores de próstata. Porque a alta dose de radiação empregada nesses casos, tá, realmente vai levar a essas complicações hemorrágicas. Conceitos importantes aqui, tá? Então, existem diversos sintomas possíveis, tá? Entre eles, a hemorragia retal, ela é a mais significante, perfeito? Sintomas mais leves, tá, da proctite por radiação, então eles vão se resolver ali espontaneamente, tá? Sem uma terapia específica. Ok? Ou algum tratamento, né? Ou alguma necessidade de intervenção médica, tá? Já para casos um pouco mais complexos, tá certo? Isso envolve ali a intervenção médica através de diferentes procedimentos endoscópicos. Olha aqui, eu preciso que você guarde isso. Preciso que você guarde essas palavras, procedimentos endoscópicos, porque esse trabalho fala bastante disso, tá? Bastante vezes ele vai trazer essa questão dos procedimentos endoscópicos e a gente tem uns resultados aqui bem bacanas para a gente discutir sobre isso. Então, guarda aí
procedimentos endoscópicos para tratamento das complicações de tumores pélvicos, especialmente da hemorragia persistente e severa, que é o caso deste trabalho aqui do Bernardino Clavo, tá ok? Guarda esse negócio aqui, que a gente já vai voltar nele. Então, quando a hemorragia persistente, né, quando a hemorragia na proctite por radiação ela fica persistente ou severa, algumas terapias são empregadas para tentar fugir da cirurgia, tá? Para tentar escapar da cirurgia, porque a cirurgia é de alto risco. E aí tem se colocado muito a hiperbárica, câmera hiperbárica para tratamento dessas hemorragias persistentes. Tá? Qual que é a questão que os autores colocam aqui para hiperbárica, para a proposta da hiperbárica? Custo, disponibilidade do equipamento no hospital. Para quem não conhece a hiperbárica, é um negócio grande que você precisa ficar lá dentro, tá? E eles vão jogar oxigênio sob pressão. Tá? Esse oxigênio ele vai ter uma ação reparadora nesses quadros mais complexos. Então tem toda uma questão de logística, financeira, disponibilidade e também de efeitos colaterais, como é descrito aqui nesse trabalho, que a gente já vai falar sobre isso também. Muito bom. Ao longo dos anos, a ozonioterapia ela tem sido muito bem empregada no nosso hospital. Aqui no caso, o Bernardino Clavo da Itália, e o hospital que eles estão se referindo é o hospital italiano, obviamente. Tá certo? Então, ao longo dos anos, a ozonioterapia ela tem sido muito bem empregada em nossos hospitais como um tratamento complementar e paliativo. Paliativo, guarda isso também que nós vamos voltar nesse negócio aí, tá? Principalmente para tratamento de quadros álgicos de dor, né? Álgicos dor, tá? E síndromes isquêmicas. Então, neste artigo, nós relatamos a nossa experiência no tratamento de 17 pacientes com proctite por radiação hemorrágica, que se enquadraram numa questão refratária ou persistente, tá certo? Muito bom. Materiais e métodos. Então, essa análise ela foi feita, esses pacientes, né, esses 17 pacientes, eles foram atendidos entre abril de 2004 e junho de 2009, tá? Então, 17 pacientes sofrendo então da proctite por radiação hemorrágica. Vamos lá. Foram incluídos no trabalho, então, 12 pacientes do sexo masculino com câncer de próstata e 5 pacientes do sexo feminino com câncer ginecológico. O diagnóstico, então, da proctite por radiação hemorrágica foi feito através da endoscopia em todos os pacientes, tá? Sendo 8 pacientes com... então, dos 17 pacientes lá que tiveram o diagnóstico confirmado pelo procedimento endoscópico, 8 tiveram ainda um outro teste para bater realmente o martelo com biópsia retal, tá certo? Antes da ozonioterapia, olha só, antes da ozonioterapia, todos os pacientes foram tratados com terapias médicas, incluindo dieta, medicação oral ou retal e procedimentos endoscópicos. O que quer dizer procedimentos endoscópicos? Por isso que eu pedi para você guardar isso, tá? Que a gente vai trazer esse conceito agora, tá? Então, os procedimentos endoscópicos que foram descritos aqui no trabalho, então é o laser de argônio, formalina e a coagulação, tá? A hemorragia retal, ela foi enquadrada, então, no grau de severidade, colocando ali como uma toxicidade pós-radioterapia, tá? Usando o sistema CT-CAI, que é uma forma onde eles vão colocar grau de severidade, que vai do 0 até o 4, tá? Onde o 4 é a pior situação possível que o paciente está, é o grau mais severo de hemorragia, tá certo? Então, de 0 até 4, eles enquadraram esse paciente, eles enquadraram os 17 pacientes nessa escala do CT-CAI. A gente também vai falar bastante sobre isso,
Tem um quadrinho aqui bem bacana, um gráfico bem bacana para a gente discutir, a gente já volta nele aqui quando falar dos resultados. Vamos para os procedimentos. Vamos lá. O que os caras fizeram então com a ozonioterapia? Usaram insuflação retal. Tá? Foi feita então insuflação retal no paciente e aplicação tópica do óleo ozonizado. Olha que bacana. Então eles conjugaram uma via sistêmica com uma via tópica. Então insuflação retal e óleo ozonizado tópico na região da hemorragia. Para a insuflação retal foi usado então o equipamento Ozonosan, que é da Hansler, né? Alemão, equipamento alemão, tá? Vamos lá, protocolo empregado. Então, tipicamente, vamos lá. A mistura para insuflação retal para cada tratamento, né, para cada sessão ali, foi entre 150 e 300 ml. Então, aqui, ó, vem cá comigo. Vem cá, querido. Agora a gente está falando de dose. A hora que eu terminar de descrever aqui o artigo, a gente vai fazer aquele segundo bloco de discussão, onde nós vamos trazer todos esses conceitos de novo, e aí eu vou trazer para vocês os grandes aprendizados que esse trabalho trouxe para a gente. Porque ele está discutindo aqui, ele está colocando aqui um monte de coisa boa que a gente pode trazer para o nosso conhecimento, tá? Para o nosso domínio da ozonioterapia. Então, vem comigo aqui, hein? Vem comigo, vamos falar de dose. Qual foi a dose empregada? Em média, 150 ml, 150 a 300 ml de gás, da mistura gasosa oxigênio-ozônio. Então vejam, aqui a gente tem o primeiro parâmetro da dose, que é o volume. Volume. Teve um paciente que não tolerou esse volume de 150 a 300 ml, ele tolerou só 50 ml. Então dos 17 pacientes, um não tolerou esse volume de 150 a 300 ml e ficou ali nos 50 ml. Tá? Porque esse volume ele foi levado em consideração também a resistência do paciente. Se o paciente suportava receber todo esse volume de gás por conta da distensão abdominal. Lembrando que o paciente está vindo de um tratamento de radioterapia, né, de câncer pélvico. Então é uma região ali que já está toda alterada, tá certo? Então, uma média de 150 a 300 ml de gás, sendo que um paciente só foi 50 ml por conta da receptividade dele mesmo. A concentração, ela começou com 5 microgramas por ml em 10 pacientes, dando uma dose total de 750 microgramas de ozônio na primeira consulta. E 10 microgramas para o resto dos pacientes, dando um total de 1.500 microgramas de ozônio na primeira sessão, tá certo? Como assim, Carlos? Não entendi. Vamos lá, meu querido gafanhoto. Dose de ozônio. O que é dose? É volume versus concentração. É volume vezes concentração. Então vejam, isso aqui é um ponto muito importante que esse artigo traz para a gente. Ele coloca a concentração que ele usou e ele coloca o volume que ele usou. Você está entendendo, Toby? Olha o Toby aqui, ó. Tá aprendendo ozonioterapia também, ó. Aqui em casa, gente, até gato fala ozônio, tá? Então, a dose da ozonioterapia, ela é colocada dessa forma, ela é calculada dessa forma. A gente vai empregar um volume, eu vou pegar esse volume que o trabalho já falou para mim, que foi de 150 a 300 ml, eu vou multiplicar pela concentração, que para 10 pacientes começou com 5 e para o resto dos pacientes foi para 10 microgramas. Então, um vezes o outro, eu tenho a dose total por sessão. Então, o que ele coloca aqui nesse trabalho? E isso é muito importante para a nossa análise crítica. Eu ia falar isso aqui no final, mas como eu não aguento, eu vou jogar a carroça na frente dos burros, eu já estou falando isso para você agora. Tá? Quando você pegar um artigo de ozonioterapia para ler, você precisa ver o quanto ele usou de volume, quanto ele colocou de concentração e qual que é o resultado da dose final, que é um vezes o outro. Fechou? Guardou? A gente volta nisso aqui no final para resgatar esse conceito que é bastante importante, certo? Então,
5 microgramas para 10 pacientes, 10 microgramas para o resto dos pacientes, tá? E olha aqui, ó, outro conceito importante. A concentração ela foi progressivamente aumentada. Então começou baixa e foi aumentando, chegando até 30 microgramas para 7 pacientes e 20 microgramas como teto, tá? Máximo de concentração. 30 microgramas para 7 pacientes e 20 microgramas para o resto dos pacientes. Fechou? Muito bom. Perfeito. Agora a gente vai para outro ponto importante. Então vocês entenderam a dose, né? A gente vai voltar aqui na dose, fiquem tranquilos que a gente retoma esse conceito. Outro ponto importante. Gente, quando a gente fala de ozonoterapia, não basta só falar de dose, não basta entender só o quanto usou de volume, quanto usou de concentração e quanto que deu no final. Eu preciso aplicar isso com uma determinada frequência. O que quer dizer a frequência? É às vezes que você vai ter que ver o teu paciente. Porque é ozonioterapia, não é uma sessão que você vai resolver a vida do teu paciente. Então a gente precisa traçar um planejamento terapêutico, montar, estruturar uma proposta terapêutica para os nossos pacientes, onde eu vou enquadrar esse paciente numa sequência terapêutica. Então eu vou ter que ver esse paciente ali de tempos em tempos para novas aplicações, para novas consultas, e isso nós chamamos de frequência de aplicação. Então vamos ver o que ele trabalhou aqui. Inicialmente, as sessões de ozonoterapia elas foram marcadas 3 vezes por semana. Olha a frequência. 3 vezes por semana. Agora, você vai largar o que você está fazendo, você vai parar o que você está fazendo e você vai prestar atenção em mim. Vem cá comigo. Olha, presta atenção aqui no tio Carlos. Querido, ele começou com 3 vezes por semana. Está prestando atenção em mim? Larga o que você está fazendo. Para o que você está fazendo. Para. Presta atenção em mim. Ele começou a tratar o paciente 3 vezes por semana. Conforme a melhora clínica desses pacientes, está aqui, ó. Conforme com a melhora clínica destes pacientes, as sessões eram reduzidas. A frequência era reduzida com relação à melhora clínica do paciente. Você está prestando atenção em mim aqui, né? Guarda isso. Guarda isso, que nós vamos precisar desse negócio aqui. Esse é um conceito chave da ozonoterapia. Chave. Eu preciso entender a ozonoterapia definitivamente. Tá? Guarda isso aqui que nós vamos voltar nisso. Você prestou atenção no que eu falei. Começou 3 vezes por semana. Depois, com a melhora clínica do paciente, isso mudou. Isso foi espaçado. E aí eles passaram para... até perdi aqui, ó. 2 vezes por semana. 1 vez por semana. 1 vez a cada 15 dias. 1 vez por mês, até que concluiu a análise. Você guardou esse negócio, a gente vai voltar nisso. Entenderam a parte sistêmica? Tudo bem com a parte sistêmica? Agora vamos para a tópica. Como é que eles usaram o óleo ozonizado? Tá? Então, o óleo ozonizado, vamos lá. O que eles fizeram com o óleo ozonizado? Os europeus eles trabalham com uma dinâmica do óleo ozonizado um pouquinho diferente de nós. Tá? Nós costumamos chamar o óleo, a concentração do óleo ozonizado de índice de peróxido. Tá? Que isso também vai mudar, tá? Isso também já está passando por uma mudança, isso está sendo revisto, então guarda aí que nós vamos ter novidade com relação ao óleo ozonizado. Eles trabalham com saturação. Eles trabalham com diferentes saturações do óleo. Então aqui nesse trabalho, o que eles usaram? O óleo ozonizado, tá? Numa saturação entre 14% e 25%. Tá ok? Eles não especificam aqui o óleo, eu senti falta dessa informação aqui. Qual óleo foi empregado? Eles não falaram aqui. Tá? Então, uma saturação máxima ali entre 14% e 25%.
tá? Que era administrado inicialmente de 1 a 2 vezes por dia. Então, um óleo de 14 a 25% de saturação, administrado de 1 a 2 vezes por dia. Tá? A frequência de administração e a concentração era progressivamente reduzida na dependência da melhora clínica. Querido, se você está prestando atenção no que eu estou falando, ele acabou de dizer para mim que com o óleo ozonizado ele diminuiu a saturação, começando com 25%, reduzindo até 14% de saturação. E o gás, ele aumentou. Você está comigo, né? Você está vendo a quantidade de aprendizado que nós vamos trazer aqui para essa discussão? Você não pode perder essa. De novo, dá um dedão aí nesse vídeo, dá um like, ajuda a gente a divulgar isso aqui, porque esse trabalho aqui está trazendo bastante coisa, hein? Segue comigo aqui. Então vejam, ele começou a espaçar as aplicações e a reduzir a saturação. Diferente do gás, que ele começou baixinho e foi subindo. O óleo ele começou ali alto e foi descendo. Aprendizados aqui, hein? Vamos lá. Então, vejam, o óleo ozonizado ele era preparado ali na hora, na farmácia do hospital, tá? E era dado para o paciente levar para casa para fazer a aplicação caseira. O self-administration. Ó, até falei inglês aqui, hein? Me senti agora, hein? Análise estatística, vamos lá. Foi então usado testes não paramétricos, tá? Isso é bastante comum quando a gente faz a distribuição dos dados, né? Naquela curva de distribuição de dados, né? Geralmente essas análises elas dão não paramétricas, então foi usado o teste não paramétrico de Wilcoxon, complementado pelo teste de Friedman, tá certo? E também o teste do Q². Então a análise estatística ela foi estabelecida com nível de significância com P menor do que 5%. Muito bom, vamos para os resultados. Agora aqui o resultado, eu vou pedir tua atenção também, porque ele coloca aqui uma distribuição bem bacana para a gente poder entender isso, tá? Vamos lá. O tempo médio, resultados, o tempo médio, olha aqui, presta atenção, o tempo médio entre o final da radioterapia, terminou a radioterapia aqui, começou a sangrar aqui, entenderam? Esse lapso de tempo aqui entre terminar a radioterapia e começar a sangrar foi uma média de 5 meses. Média de 5 meses entre terminar a rádio e começar os episódios de sangramento. 5 meses. Começou o sangramento aqui. Começou a ozonioterapia aqui. Esse lapso de tempo foi de 11 meses. Então vamos lá. Terminou a radioterapia aqui, começou a sangrar aqui. Sim, deixa eu virar aqui para a câmera para ficar melhor, senão a edição aqui vai me matar depois. Marcelo, fica bravo comigo não, Marcelo. Vamos lá. Terminou a radioterapia aqui, começou a sangrar aqui. Este lapso, 5 meses. Começou a sangrar aqui, começou a ozonioterapia aqui. Esse lapso aqui, ó, na média 11 meses. Fechou? Terminou a radioterapia aqui e começou a ozonioterapia aqui, esse lapso de tempo de 16 meses. Então vamos lá, de novo. Terminou a rádio, começou o sangramento, 5 meses. Começou o sangramento, começou a ozonioterapia, 11 meses. Terminou a rádio, começou o ozônio, 16 meses, certo? Fechou? Foi extenso, hein? Extenso. Média de duração do tratamento com ozonioterapia, tá? Foi, então, uma média de 10 meses de tratamento com ozonioterapia. Rápido, tá?
tratamento rápido. Para 10 meses, para pacientes severos, tratamento rápido. 10 meses, a média de sessões, então foram 38 sessões, tá? Uma média, ok? E a média do follow-up, por quanto tempo esses pacientes foram acompanhados depois do final ali da última sessão de ozonioterapia? Uma média de 40 meses. Bacana, hein, esse controle? Análise prospectiva aqui, bem legal. Então foram necessárias 44 transfusões de sangue, certo? Por 11 pacientes. Então dos 17 totais que participaram do estudo, 11 precisaram de transfusão de sangue. A taxa mais baixa de hemoglobina pré-ozonioterapia, preciso que você guarde isso também, tá? Pré-ozonioterapia, foi uma média de 7,25 gramas por decilitro, dando uma taxa média ali para começar a ozonioterapia de 10,35 gramas por decilitro. E 13 pacientes, olha aqui, ó, dos 17 pacientes, 76%, ou 13 pacientes, estavam anêmicos. Ok? E no final da ozonioterapia, olha aqui, a taxa de hemoglobina subiu. Segura essa, a taxa de hemoglobina subiu de 76% de anêmicos, essa porcentagem caiu para 35%. Carlos, você está dizendo que o ozônio equilibrou a anemia? Exatamente, meu querido gafanhoto. De 76 que estavam anêmicos, 36 terminaram as sessões de ozonioterapia. Só 36% estavam anêmicos, dos 76. Olha essa redução. E já vou adiantar para vocês, com diferença estatística significante. Uau! Muito bom, 35% então terminaram ali anêmicos. Antes de começar a ozonioterapia, tá? 65% dos pacientes já tinham passado, gente, isso antes de começar a ozonioterapia. Antes de começar a ozonioterapia, 65% dos pacientes já somavam ali 43 procedimentos endoscópicos sem sucesso. Lembrando, o que é esse procedimento endoscópico que ele está falando? É a coagulação pelo plasma de argônio, tá? Ou a formalina tópica, que não rolou, não deu certo. Tá? Gente, 65% dos pacientes já somavam 43 procedimentos sem sucesso. Ou seja, os caras fizeram o procedimento e continuava com o sangramento. Tá? Continuava com o sangramento. Seja ele severo ou persistente, tá ok? Depois da ozonioterapia, esse número caiu para 17. Querido, você tá me entendendo? Vem cá de novo com o tio Carlos aqui. Você tá me entendendo que depois da ozonioterapia, dos 65% lá que deu erro, que deu falha nos procedimentos de controle hemorrágico, 43 procedimentos com falha no controle da hemorragia, esse número caiu para 17. Procedimentos durante a ozonioterapia. E depois da ozonioterapia, quando entrou para o follow-up, para o controle, 5 procedimentos endoscópicos. Olha só, a gente já vai, aliás, vamos explorar a figura 2 aqui. Olha aqui, produção, figura 2 na página 109, no final da página aqui, tem uma figurinha bem bacana para a gente poder discutir esse quadro aqui, para a gente discutir essa evolução. Então vamos lá. Pode até deixar a figura aqui na tela para o pessoal ir acompanhando comigo, tá? Então, como vocês podem ver, tratamentos endoscópicos, tá? Entre o primeiro sangramento e a primeira sessão de ozonioterapia, 43 tratamentos, que eu já falei para vocês que não deu certo, tá? Durante a ozonioterapia, esse número caiu para 17. E para o follow-up, no último follow-up, 40 meses depois ali na média,
isso derrubou ainda para 5. Gente, essas 3 avaliações tiveram diferença estatística significante. Tá? Indo para o quadrinho de baixo, para a tabela de baixo. 76% na primeira sessão da ozonoterapia, tá? 76% estavam com anemia. Na última sessão da ozonoterapia, 35%. Então, de 76% caiu para 35%, tá? De pacientes anêmicos. A taxa de hemoglobina subiu de 10,35 para 13. E o CT-CAI, que era aquele grau de toxicidade que estava na média, ali onde a gente teve maior expressão, tá? No grau 3, esse número caiu para 1 na última sessão de ozonoterapia, e isso caiu para menor do que 1 no follow-up, no último controle. Então, vejam, a gente pode até puxar um gancho aqui para a figura número 1, que está aqui na página 107. Olha aqui a figura número 1, que são os bloquinhos para vocês verem. Muito legal isso daqui que dá para a gente explorar. Então vejam, se vocês olharem aqui na figura 1, vamos deixar lá na tela aqui para vocês verem, tá? A coluna preta que vocês estão vendo em preto é o paciente antes da ozonoterapia, pré-ozonoterapia. Então vocês veem que vocês podem ver aqui, ó, que concentra no grau 2, 3 e 4, tá? Antes da ozonoterapia. No final da ozonoterapia, não tem mais paciente no grau 3 e no grau 4. E tem um pouquinho de paciente no grau 2. Tá? E vejam, olha o quanto que subiu no grau 1. Volta, fica com a figura aí para você ir acompanhando comigo. Tá? Pode deixar a figura na tela aí, produção. E olha no grau 1 como que subiu o número no final da ozonoterapia. E olha o follow-up, gente. Concentrou no grau 0 e no grau 1. Ou seja, trouxe toda essa turma no grau de severidade ali avançado, tá? Persistente, para um grau de baixa toxicidade, de baixa complicação, concentrando no grau 0 ou no grau 1, ou seja, resolvendo a questão. Uau! Então, o que os autores colocam? Que a ozonoterapia ela foi muito bem tolerada, sem efeito adverso. Tá? O que alguns pacientes relataram foi flatulência leve, rápida, né, temporal ali, que durou por algumas horas após cada sessão. Tá certo? Nada mais do que isso. Discussão. Então vamos lá. O sangramento retal é o sintoma mais significante da proctite por radiação. A escala de toxicidade que nós usamos foi a CT-CAI, tá? Onde foi focado no sintoma hemorrágico, tá? Sendo a escala mais usada pela literatura. Dentre as propostas terapêuticas, né, para os diferentes graus ali de severidade, né, de intensidade desse sangramento, tá? Eles dividem por graus, então. Então, o primeiro grau de tratamento é para aquelas situações mais simples, tá, onde está incluído o laxante, medicação oral via retal e também corticoide terapia. Tá certo? Segundo grau de tratamento, que são para os pacientes que não respondem, né, a essa primeira sequência aí de tratamento, que é mais medicamentoso. Aí já é um tratamento um pouco mais invasivo, que é onde é usada a coagulação por endoscopia. Tá certo? Ou também usando o laser de argônio e também a aplicação tópica do formaldeído. E aí a gente já está falando de sintomas mais persistentes, tá? Para sangramentos mais persistentes. Dentro desse segundo nível aí de tratamento, de propostas terapêuticas, a gente tem diversos estudos que os autores colocam aqui, que colocam a hiperbárica como uma possibilidade. Qual que é a questão da hiperbárica? Como a gente falou, financeiro, disponibilidade do equipamento no hospital, tá certo? Então já tem ali um entrave que vai atrapalhar o meio de campo para a hiperbárica. Além da resposta do paciente. Então isso entra ali no terceiro grau de tratamento, né? A hiperbárica, então ela está no terceiro grau, e tem o quarto grau, que aí é a última opção, que é a cirurgia, tá certo? Então essa
já tem uma comorbidade, já tem uma morbidade maior, tá? E eles deixam isso como uma última opção. Neste contexto, o efeito sistêmico da ozonoterapia, ela apresentou um efeito muito interessante, tá? Muito interessante. Vamos lá. A ozonoterapia, então, ela melhora os parâmetros de hemorreologia. A gente já discutiu isso em artigos anteriores. Qualquer coisa, volta aqui no canal do YouTube, dá uma olhada nisso. No quanto que o ozônio melhora a reologia do sangue. O que é a reologia do sangue? É fluidez do sangue. O sangue fica mais fluido. Tá? Se ele fica mais fluido, você melhora a microcirculação, você melhora a oxigenação tecidual. Tá certo? Isso o autor coloca aqui, tem uma batelada de estudo confirmando isso. Tá certo? Mas tem muita coisa confirmando isso. A chave do mecanismo de ação da aplicação sistêmica da ozonoterapia é a produção de um estresse oxidativo controlado e moderado. Vamos lá, para a gente ter uma biomodulação, para ter uma interferência real no sistema imunológico do paciente, eu realmente conseguir melhorar, trazer alguma melhora clínica para o paciente, eu preciso do estresse oxidativo moderado. E daí, Carlos, do que você está falando? Nós temos alguns trabalhos do professor Velho Botti, do próprio Bernardino Clavo, do professor Lamberto Reis, Silvia Menendez, que são tops, tá? Dentro da ozonoterapia, são os gurus da ozonoterapia, dizendo que o estresse oxidativo moderado ele só é conseguido pelas vias sistêmicas da ozonoterapia. Não adianta fazer via tópica para estresse oxidativo moderado. A via tópica só vai trazer um estresse oxidativo leve. Por que eu estou batendo nessa tecla aqui com vocês? Porque o estresse oxidativo moderado vai puxar o gancho que o autor está trazendo aqui, que é a ativação do RNF2. Que nós também já falamos sobre isso. Volta aqui no canal que tem artigo discutindo sobre NRF2. Você que trabalha com a saúde, você que trabalha com cura, com reparo, com cicatrização, você precisa entender este tal de NRF2. O que é isso? Como é que ele funciona pró-saúde? Só te dando um spoiler aqui, porque eu não quero estragar você, porque você vai ver este vídeo, que eu sei disso, e você vai dar um dedão nesse vídeo aqui, dando um ok também no vídeo do NRF2, falando que o NRF2 é uma via que ativa a resposta antioxidante, ativa a mitocôndria, faz gênese mitocondrial. Volta aqui no canal e assiste, hein? Lição de casa para você. Então veja, através desse estresse oxidativo moderado e controlado, o ozônio vai reagir rapidamente com substâncias como antioxidantes e ácidos graxos poliinsaturados, resultando em produtos de oxidação lipídica e na indução de mensageiros secundários intracelulares. Olha só que legal. Puta, eu adoro bioquímica por conta disso, tá? Fala que tem louco para tudo, né? Então, estamos nessa. Sendo o mais importante o peróxido de hidrogênio e os alquenais, especialmente o 4-hidroxinonenal e o 4-HNE. Esses mensageiros secundários levam à ativação do NRF2. Estamos conectados aqui, hein? Estamos juntos aqui, ó. Então, esses mensageiros secundários, então no caso o peróxido de hidrogênio e os alquenais, eles vão ativar o NRF2, eles vão estar lá, então, na membrana celular, vai dar um clique na membrana celular, o NRF2, que está aqui ligado com uma outra proteína, vai correr para dentro do núcleo e vai ativar, vai fazer transcrição de elementos de resposta antioxidante. Eu adoro isso, tá? Eu sou maluco por isso. Então você volta aqui no canal e assiste essa discussão de artigo, porque está imperdível isso também, gente. Muito bem. E daí, Carlos, o que isso tem a ver com tudo que você está falando? Sim, querido gafanhoto, o NRF2 é uma via que vai ativar enzimas antioxidantes e estas enzimas antioxidantes vão parar uma via pró-inflamatória que se chama NF-kappa-beta. Então veja, através da aplicação sistêmica, através do estresse oxidativo moderado e controlado, você tem a ativação de uma via NF2 que vai trazer sistema antioxidante e vai bloquear uma via pró-inflamatória que é o NF-kappa-beta.
É isso aí, meu querido gafanhoto. É incrível, isso é mágico, isso é lindo, isso é maravilhoso. É assim que funciona o ozônio e é por isso que a gente está aqui para estudar. Juntos, estamos juntos nessa. Então, como a inflamação ela aumenta o dano secundário através do estresse oxidativo alto, ativando vias inflamatórias, o ozônio controla isso, como eu acabei de falar aqui para vocês, através de NF2 e parando o NF-kappa-beta. Aliás, tem um artigo bem legal sobre isso, hein? Olha, ótima ideia, nós vamos trazer esse artigo aqui para discutir. Ação do ozônio no NF-kappa-beta. Guarda aí que eu vou trazer esse artigo para vocês, tá? Entenderam então a via sistêmica? A parte tópica agora do ozônio, a aplicação tópica, o efeito tópico do ozônio vai contribuir para a evolução clínica dos nossos pacientes também, tá? Existem alguns relatos de sucesso da aplicação tópica da ozonioterapia na toxicidade induzida pela radiação. No nosso estudo, né, nesse estudo aqui em especial, o benefício adicional foi obtido pela aplicação, pelo efeito local, tanto do óleo ozonizado como da insuflação retal. A gente já falou isso aqui também, gente. Se você quer potencializar uma ação tópica, bota uma via sistêmica. Então, o que trabalhou, que os autores estão colocando aqui? Os dois juntos, a via sistêmica com a via tópica. Tá? Uma contribui com a outra e as duas vão dançar muito bem juntos. Ele coloca aqui que o óleo ozonizado ele não penetra através da membrana da mucosa, tá? Mas ele reage com ácido graxo poliinsaturado e vai induzir a produção celular, tá? De peróxido de hidrogênio e dos alquenais, como a gente falou anteriormente, que vão atuar como mensageiros secundários, melhorando a cicatrização da ferida. Mas vejam, isso é topicamente. Aqui fechou a aplicação tópica, agora ele traz um ponto bem importante, já está acabando, não vai embora, fica aqui comigo, gente, que o número ótimo de sessões. E aí, Carlos, quantas vezes no final das contas tem que fazer esse tal de ozonioterapia? Quantas sessões tem que fazer de ozonioterapia? Os autores colocam que o número exato de sessões é um negócio que ainda está em aberto, tá? Esse trabalho não conseguiu fechar isso. Primeiro, é relato de caso, você não tem grupo controle aqui para comparar, então você não tem essa análise comparativa. Mas neste relato de 17 casos tratados, a média foi de 38 sessões, que está de acordo com o que é aplicado com a hiperbárica. Pô, mas teve o mesmo número de sessões que a hiperbárica? Sim, mesmo número de sessões que a hiperbárica, só que a ozonioterapia é mais rápida, é mais barata, é mais fácil de ser aplicada. Tá certo? Outra informação muito interessante trazida por este trabalho que está aqui na discussão. Os nossos pacientes, né, os pacientes incluídos nesse estudo, eles vieram com uma condição muito mais severa, condições mais avançadas hemorrágicas. Tá? 18% no grau 2, 65% no grau 3 e 18% no grau 4 de hemorragia de severidade de toxicidade, segundo aquela escala CTCAI, dos quais 65% passaram por tratamentos prévios sem sucesso, dentre eles a terapia de coagulação com laser, tá? Que não teve sucesso. Então, dessa forma, a ozonioterapia ela foi mais efetiva, reduziu o grau de severidade nesses pacientes, trazendo conforto para o paciente. Tá ok? Conclusão. Então, em conclusão, este relato, né, de tratamentos refratários, tá, de hemorragia em proctite por radiação traz como principal ponto ali, né, estágios avançados e persistentes, tá, dentro da escala CTCAI, foram significativamente melhorados com a ozonioterapia, ou seja, a ozonioterapia melhorou os quadros de toxicidade, tá, de hemorragia, com diferença estatística significante, ok? Então, mesmo após todo o controle na média ali de 40 meses. Então, nós acreditamos que a aplicação local da ozonioterapia pode ser útil
como um tratamento complementar na manipulação da proctite por radiação hemorrágica e também merece mais avaliações através de estudos clínicos randomizados. Funciona. O ozônio melhora a qualidade de vida, reduz a severidade. Deixa eu só voltar aqui a alguns pontos que tem alguns ensinamentos importantes que eu fiquei de trazer aqui para vocês. Ele falou muito de dose. Tá? Então, quando você pegar um artigo de ozônio para ler, você vai ver a quantidade, o volume empregado, a concentração usada, e ele vai colocar para você a dose. Volume vezes concentração da dose. Perfeito. Já sei o quanto eu vou aplicar de ozônio, mas não basta só isso. Eu preciso entender da frequência. Quantas vezes eu tenho que chamar esse paciente? Com que intervalo de tempo eu tenho que chamar esse paciente para fazer uma nova aplicação do ozônio? Isso se chama frequência. Tá? Que ele colocou aqui, vejam, com o gás, com a insuflação retal, começou 3 vezes por semana. Tá? E aí isso foi espaçando conforme o paciente foi melhorando. O óleo ozonizado começou numa saturação, numa concentração alta e foi abaixando. No gás, na insuflação retal, ele começou com uma concentração baixa e foi aumentando. Por que isso? Isso é muito importante você entender. A aplicação sistêmica, o raciocínio é diferente. O meu pensamento dentro do sistêmico é diferente da aplicação tópica. Na aplicação tópica, conforme o paciente vai melhorando, eu vou espaçando e eu vou diminuindo concentração. Na via sistêmica é o inverso. Eu vou espaçando, mas eu vou aumentando gradativamente essa concentração, porque eu vou mudando a cara do estímulo que eu dou para esse paciente. Tá? Então esse é um grande ensinamento que esse trabalho traz para a gente. Então vejam isso, o óleo ozonizado, para você que trabalha com óleo ozonizado, você vai prestar atenção na melhora clínica. Aliás, não só o óleo ozonizado, você que trabalha com ozonioterapia, você vai prestar atenção na evolução clínica. Era isso que eu queria trazer para você como um ensinamento para a gente fechar essa discussão aqui de caso clínico. Tá? Conforme o teu paciente for melhorando, você vai espaçando as aplicações. Gente, se você não entender isso, você não consegue evoluir dentro da ozonioterapia. Você vai ficar patinando e aí teu paciente não evolui, o quadro não melhora, porque você está batendo no estresse oxidativo, você está oxidando demais esse tecido. Quando você percebe que está tendo evolução clínica, espaça. E esse é um ponto que a gente tem batido muito, isso se chama dosimetria da ozonioterapia. Tá? Você precisa alterar o teu protocolo, você precisa alterar a frequência de aplicação que você vai ver esse teu paciente. Estudem dosimetria. Segue com a gente aqui no canal porque a gente fala sobre isso, tá certo? Adorei estar aqui com vocês, adorei discutir esse trabalho, adorei ver que a ozonioterapia traz conforto para os nossos pacientes. Isso está publicado por uma equipe muito boa. Para você que não acredita na ozonioterapia, que entende isso como charlatanismo, vem estudar com a gente. Faz o que a gente está fazendo. Estamos sentados, estudando. Se eu falar para vocês a hora que é agora, é meia-noite. Nós estamos aqui estudando. Tá? Então faz a mesma coisa. Senta com a gente está aqui para acolher todo mundo. Vamos estudar ozonioterapia e para isso que a Ozônio Integral está aqui. Marina e eu estamos aqui para trazer ciência, para trazer estudo, para trazer informação para você, ozonioterapeuta, para você que não acredita na ozônio, mas que ela funciona, tá? Dá um like, ajuda a gente a botar isso aqui para frente e vamos estudar, gente. Até a próxima. Obrigado.